Hoje a gente vai mergulhar em um dos encontros mais desconcertantes de Jesus. É uma história que, à primeira vista, parece mostrar um lado dele meio frio, até um pouco cruel com uma mãe que estava desesperada. Mas o que se revela nesse diálogo é uma verdade, assim, surpreendente sobre o que é fé, persistência e um plano divino que era muito, mas muito maior do que qualquer um imaginava na época. E por que intrigante? Porque a primeira resposta de Jesus parece ir contra tudo o que a gente aprendeu sobre ele. É um momento de tensão pura, sabe? Mas calma, ao desinventar essa história, a gente vai descobrir uma mensagem poderosíssima escondida ali, bem debaixo da superfície, e que muda completamente o rumo das coisas. Para a gente entender a profundidade do que aconteceu, primeiro precisamos nos transportar para lá, para a região de Tiro. Jesus não estava só dando uma volta, ele estava, de propósito, cruzando uma fronteira cultural e religiosa gigantesca. Ele entrou deliberadamente num território considerado pagão e, para o povo dele, um lugar impuro. E olha, Tiro não era um lugar qualquer, não. Era um caldeirão de culturas, de religiões, uma cidade litorânea rica. Mas para os judeus daquela época, era um lugar para se evitar. Então, o simples fato de Jesus estar lá já era uma provocação. Já desafiava séculos de tradição e criava uma tensão que dava para sentir no ar. E o mundo naquela época era basicamente dividido assim como a gente vê aqui. De um lado, os judeus, o povo da aliança, os herdeiros da promessa. Do outro, todo o resto, os gentios ou pagãos, que eram vistos como os de fora, os impuros. Essa divisão é a chave para a gente entender o que está prestes a acontecer. E é bem nesse cenário que a nossa protagonista entra. Sendo gentia, Ciro-fenícia, ela era uma completa estranha ali. Mas o amor desesperado pela filha fez com que ela simplesmente ignorasse todas as convenções sociais e fosse abordar Jesus, um mestre judeu. Um ato de coragem que, nossa, mudaria tudo. Então, com o coração partido, ela se joga aos pés de Jesus, implorando pela cura da filha. E é nesse momento de vulnerabilidade total que a história dá uma virada completamente inesperada. A resposta de Jesus não é nada do que se poderia imaginar. Uau! Essa resposta é um soco no estômago, né? Os filhos, claro, são o povo de Israel. E os cachorrinhos, os gentios como ela. Parece uma rejeição clara, um insulto para colocar ela no seu devido lugar. Mas, será que é só isso mesmo? Será que a gente está entendendo a coisa toda? É a pergunta que não quer calar. Por que Jesus, o mestre da compaixão, usaria palavras que são tão duras? A chave para a gente desvendar esse mistério não está só no que ele disse, mas nos detalhes, sabe? Em como ele disse e principalmente no que aconteceu logo depois. Então vamos lá. Vamos analisar essa conversa pedaço por pedaço para descobrir o verdadeiro significado por trás das palavras de Jesus e da reação que foi simplesmente genial dessa mulher. O primeiro ponto que a gente precisa sacar é que a missão de Jesus tinha sim um foco inicial: o povo de Israel. E a palavrinha primeiro, gente, é absolutamente crucial aqui. Ele não disse apenas para os filhos, ele disse primeiro. Isso não significa uma exclusão para sempre, mas sim uma ordem, o início de um plano que, como a gente vai ver, estava destinado a se expandir para todo mundo. Agora, olhem só isso porque o detalhe da linguagem aqui é fascinante. No grego original, a palavra para cães de rua, vira-latas, era kion, um insulto pesado. Mas Jesus não usa essa palavra. Ele usa kinarion, que é o diminutivo, significa cachorrinho, sabe? Aqueles de estimação que vivem dentro de casa. Essa escolha de palavra muda o tom da conversa, da água para o vinho. Então, com essa metáfora, Jesus, na verdade, está redefinindo tudo. Ele não joga a mulher na rua, pelo contrário, ele a coloca dentro de casa, no meio da família. Sim, existe uma ordem, os filhos comem primeiro, mas a mensagem implícita é clara: os gentios não são estranhos, eles também fazem parte do lar de Deus. A resposta de Jesus é um teste, um desafio, mas a mulher não se encolhe, ela não se ofende. Com uma inteligência e uma fé impressionantes, ela pega a metáfora dele e a transforma num argumento que é simplesmente irrefutável. Que resposta brilhante! É de arrepiar. Ela não bate de frente com ele, ela concorda e, usando a lógica dele, constrói o seu caso. Sim, senhor, eu aceito o meu lugar, mas mesmo nesse lugar a sua graça é tão gigante que até as migalhas que caem da mesa já são suficientes para mim.
A fé dela é uma obra de arte, sabe? Tem humildade, tem uma inteligência afiada, tem coragem e uma esperança que não se abala. É uma fé que reconhece a verdade no que Jesus diz, mas que ousa pedir mais, argumentando que a bondade de Deus é grande demais para ficar contida. E qual é o resultado disso tudo? A resposta ousada dessa mulher não só garante a cura da filha dela, mas se torna um momento decisivo que antecipa um futuro onde aquelas barreiras entre judeus e gentios finalmente começam a cair por terra. E o ponto crucial é este. Jesus fica maravilhado com a resposta dela. Ele diz: "Pelo que disseste, vai." A cura acontece não só pela fé, mas por causa das palavras dela. Com seu argumento, ela abriu uma porta para o milagre. Isso prova que a fé inteligente, articulada, tem um poder que transforma a realidade. Esse encontro se torna um ponto de virada na história. A barreira de séculos entre judeus e gentios começa a se dissolver ali. A missão, que parecia focada em Israel, se alarga na prática, mostrando que os apóstolos, especialmente Paulo, fariam mais tarde, levar essa mensagem para todo mundo. É impressionante, né? Essa mulher, uma estranha pagã, acaba se tornando uma profetisa de um futuro onde a mensagem de Jesus ia transcender todas as fronteiras. E é por causa de momentos de fé corajosa como este que o Evangelho um dia rompeu seus limites originais e, bom, chegou até nós hoje. Essa história desafia a gente a olhar para as migalhas no nosso mundo, onde a esperança parece pouca, onde tem gente deixada de lado. Ela nos mostra que aquilo que parece insignificante pode ser a semente de uma transformação gigantesca. A pergunta que fica é: será que a gente tem a coragem e a fé para enxergar o pão que existe nas migalhas? Obrigada pela companhia.